Olá, queridos, seja muito bem-vindo ao nosso canal e aqui nós vamos direto ao assunto, em nome de quem nós devemos batizar. Esse é o assunto desse vídeo. Se você gostar, coloca aí o curtir, comenta qual é a sua opinião sobre esse assunto e compartilha. É muito importante para que a gente possa ter aí o nosso canal engajado e crescendo, para que a gente possa ampliar as ideias teológicas e assim fazer com que as pessoas aprendam a abrir a Bíblia de uma maneira muito mais prazerosa. Mas Mateus capítulo 28, versículo 19, traz ali a chamada fórmula batismal, ou a fórmula da grande comissão, que diz sobre Jesus dizendo aos discípulos: ide por todo mundo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos essa fórmula apenas descrita no Evangelho de Mateus. Nós não vamos encontrar essa fórmula descrita em Marcos, Lucas e nem sequer em João. Apenas o Evangelho de Marcos, ela traz essa narrativa, e isso é muito importante, porque quando nós vamos estudar a estrutura do Novo Testamento, nós vamos descobrir que o primeiro evangelho a ser escrito é o Evangelho de Marcos, servindo aí até de base para que o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, que foram escritos posteriormente, usasse os seus escritos como base. Agora, quando nós lemos Marcos capítulo 16, o versículo 15, que é a mesma citação, ele vai dizer o seguinte: e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Veja que a fórmula batismal de Mateus 28, 19 já não aparece mais aqui nesse texto. Se nós avançarmos para o Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar ali no capítulo 24 uma coisa muito interessante, porque lá no versículo 46 está escrito assim, Lucas 24, 46, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se propagasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, quando nós falamos sobre a fórmula batismal de Mateus 28, 19, é muito importante que a gente entenda o que a própria Bíblia de Jerusalém, ela vai trazer aqui na sua nota de rodapé, um comentário muito interessante a respeito desse texto, que ela diz assim: olha, é possível que em sua forma precisa, essa forma reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar em nome do Senhor Jesus. Mais tarde deve-se ter estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Então, o comentário da Bíblia de Jerusalém diz que é possível que essa fórmula batismal de Mateus 28, 19, ela tenha sido inserido posteriormente devido aí a uma questão doutrinária, precisamente a questão da Trindade. Agora, uma coisa também que pode ter influenciado essa questão do batismo ou da fórmula batismal de Mateus 28, 19 é a Didaquê, esse livro que ele antecede os escritos mais antigos que nós temos. Para que você tenha uma ideia, os escritos mais antigos que nós temos, ele permeia ali o ano 400, 350, que é o Códice Vaticanus, e o Sinaítico, que nós temos de mais antigos. Mas esse escrito nós temos uma data ali quase que precisa do final do século I, início do século II. Então ele é mais antigo do que o Códice. E aqui, a Didaquê número 7, tá? Vou colocar aqui, ó. Didaquê número 7, se você quiser aí depois dar um pause e ler, ela vai dizer o seguinte, é a parte em que vai ser descrito a respeito do batismo, tá? Então ele diz assim, olha, a respeito do batismo, faça-o do seguinte modo: depois de instruí-los com todos esses ensinamentos, batize os catecúmenos com água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Espírito Santo, tá? Então nós já temos aí essa ideia apontando para o batismo segundo Mateus 28:19. Porém, esse livro, ele é uma instrução de uma comunidade, de um grupo de pessoas que estavam estruturando o pensamento litúrgico da igreja. Se você não conhece, vale a pena você parar para ler. Agora, o que para nós é importante, por exemplo, é que Jesus deu uma instrução em Mateus 28:19. Logo em seguida viriam as ações dos apóstolos que são descritas no livro de Atos dos Apóstolos. Porém, o que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos é algo totalmente contrário àquilo que nós encontramos em Mateus 28:19. Porque em Atos capítulo 2, versículo de número 38, nós lemos o seguinte: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão dos pecados. Atos 8:16, ele também vai nos dizer a respeito do batismo, e ele diz assim, olha, porque nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10:48 está escrito assim, olha, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe rogaram para que ficasse com eles alguns dias. E Atos 19:5 vai estar escrito assim, olha, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Perceba que essa narrativa que nós temos da fórmula batismal de Mateus 28:19, ela entra em conflito com todos os textos que são posteriores a essa fala. Nós não vamos encontrar essa fórmula no Evangelho de Marcos, nós não vamos encontrar no Evangelho de Lucas e não vamos encontrá-la no Evangelho de João. Nenhum dos evangelhos descreve essa fórmula. Posteriormente, nós não temos nenhum batismo sendo realizado segundo essa fórmula batismal no livro de Atos dos Apóstolos. Haveria um grande problema, porque Jesus, durante todo o seu ministério, ele sempre instruiu que deveríamos fazer tudo em seu nome. Se você pedir ao Pai em meu nome, façam em meu nome. E de repente, em uma questão apenas, seria inserido fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que fica claro e vai abrindo os nossos olhos cada vez mais é que possivelmente essa fórmula batismal ela foi inserida posteriormente nesse texto devido aí a algumas questões doutrinárias que foram aparecendo ao longo dos anos, e para que houvesse um reforço dessa fórmula, algumas palavras foram acrescentadas ao texto. Então, se nós seguirmos aquilo que realmente está escrito, o batismo deve ser feito em nome de Jesus para o arrependimento dos pecados. Se você gostou, deixa aí o seu botão de joinha, coloca o seu comentário, qual é a sua opinião sobre esse assunto. Que Deus te abençoe e até o próximo tema. Shalom.